o rico não tem interesse que o pobre seja rico, porque vai dividir riqueza. Quem está no topo não quer que os outros cheguem no topo, porque senão vai haver divisão. Nós vivemos num mundo de injustiças, num mundo onde as coisas são todas ao contrário. O rico comia do melhor e o pobre, Lázaro, ficava comendo das migalhas. Mas o rico morreu e foi para o inferno. O pobre morreu, foi para o seio de Abraão. Lázaro, para você ter uma ideia, Lázaro foi citado o seu nome. O rico não tem nome. O rico sabe-se que era rico, mas não sabe quem é o nome, porque não teve importância para Deus. Ô bispo, então o rico vai para o inferno e o pobre vai para Deus? Não, não é isso que significa que a Bíblia fala. A Bíblia fala do rico para consigo mesmo, o rico que é avarento, o rico que faz do dinheiro o seu senhor. Ele serve ao dinheiro e por isso que ele vai para o inferno, porque o senhor dele é o dinheiro. E o pobre, no caso de Lázaro, não os pobres, todos os pobres, mas o caso de Lázaro, morreu, mas na fé de que um dia a sua vida ia mudar. Então ele foi para o céu, ele morreu na fé. O que quero dizer com isso, ou o que a Bíblia quer dizer com isso, é que não se trata de rico, porque a pessoa tem muito aqui na terra e ela vai herdar a maldição eterna, o inferno, e o pobre que não tem nada vai herdar a vida eterna. Se Deus tratasse dessa forma, ele seria injusto. Não é porque o pobre é pobre que vai para o céu, não. Muitos pobres vão para o inferno também, com toda a sua pobreza. E muitos ricos vão para o céu com a sua riqueza, mesmo com toda a sua riqueza. O que faz a diferença é o coração, é o seu coração. O que faz a diferença para Deus é aonde está o seu tesouro. Aí estará o quê? O coração. Se o seu tesouro é o dinheiro, então você vai para o inferno. Não tem salvação para você, se você colocar o seu coração no dinheiro. O que Deus quer é que nós tenhamos o melhor desta terra. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele o fez da mesma forma que a senhora e o senhor fizeram antes do seu bebê chegar. O que vocês fizeram antes do bebê chegar? Fizeram o quê? Prepararam o berço, não é verdade? Compraram as roupinhas, comprou a caminha, reservou um quarto para ele ou para ela. Então, quando o bebê chegou, faltava alguma coisa? Não. Por quê? Porque você, mamãe e papai, prepararam para a vinda. Deus preparou a terra com o melhor. O melhor. Deus, o ser humano e a natureza tinham perfeita paz, harmonia, comunhão. O ser humano foi colocado como Senhor na terra. Senhor na terra. Deus lhe deu o domínio sobre todas as coisas. Então, Deus tem o interesse que você seja próspero, que você tenha uma vida de qualidade, que você seja rico, que você seja uma pessoa abençoada. Pois todos os servos de Deus no passado eram abençoados. Abraão foi rico. Ele era tão rico, que ele teve que se separar do seu sobrinho, que era rico também, porque os dois não podiam estar na mesma terra. Tanta riqueza que eles tinham. Os servos de um estavam brigando com os servos do outro. Então eles tiveram que se separar, porque não dava para ele, por os dois. Então, todos os homens do passado que tinham a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel,
foram homens prósperos. Mas por que há tanta miséria, tanta pobreza, tanta desgraça, tanta desigualdade, enfim, tanta fome? Por que tanta coisa ruim nesse mundo? Então, voltamos agora ao início de tudo. Deus preparou a terra para receber o ser humano, e então fez o ser humano à sua imagem e semelhança, e colocou-o num jardim. O que é jardim? Jardim simboliza o quê? Quando na sua cabeça vem um jardim, quando alguém fala um jardim, o que você pensa num jardim? Você pensa em flores, você pensa um ambiente de paz, você pensa no perfume. Por quê? Porque são as características de um jardim. As flores, etc., a beleza, o colorido das flores. Então, Deus colocou Adão e Eva no jardim. E eles tinham que trabalhar para comer? Eles tinham que dar duro para comer? Não. Por quê? Porque a natureza lhes dava o alimento cotidiano. Não só para eles, mas para todos os animais. Os animais não tinham que matar para comer, para matar a fome, não. A terra sobejamente lhes dava o que comer. Havia plenitude de vida, saúde, não havia doença, não havia morte, não havia miséria, não havia nada de ruim, tudo era perfeito. Perfeito, porque Deus não faz nada imperfeito. Deus havia dado ao homem, a Adão, autoridade sobre toda a terra, sobre todos os animais, nos céus, na terra e no mar. O homem tinha o domínio sobre tudo, e você verifica que o homem domina todos os animais, é ou não é? Qual o animal pior desse mundo, mais violento? O leão é domado pelo homem. Então, o homem tem o domínio. Deus lhe deu o domínio, mas aí vem a razão da miséria, da desgraça, de tudo que você sabe que tem acontecido nesse mundo tenebroso. Quando apareceu o diabo não tinha autoridade. O diabo já existia, mas não havia doença. O diabo existia, mas não havia pobreza. O diabo existia, mas não havia ódio nem morte na terra. Por quê? Porque o diabo não tinha ingerência na terra. Ele não tinha direito de tocar em nada da terra. Ele estava fadado ao fracasso, tinha sido expulso do céu e agora estava vagando. Conclusão: quando o diabo apareceu e tentou Adão e Eva, quando eles caíram, então eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo. Quando eles fizeram isso, pronto, eles entregaram de bandeja para o diabo a autoridade que Deus lhe havia dado. Então o diabo não tinha nenhuma autoridade, mas a partir do momento que Adão se sujeitou à sua palavra, olha só, a partir do momento que Adão se sujeitou à palavra do diabo, então ele entrega para o diabo a sua autoridade sobre a terra e se torna o quê? Servo do diabo. Então, Adão passou para o diabo a sua autoridade e ele ficou como servo, escravo. Pronto, aí começou toda a desgraça, o desenvolvimento de toda a miséria, de todo o fracasso, de todas as injustiças. Hoje, 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo, 1 bilhão de pessoas, 1/6 da humanidade passa fome. Quantas pessoas morrem de fome? Quantas pessoas são atingidas pela violência, pelas injustiças? Alguns poucos nesse mundo têm o domínio do muito. A maioria das pessoas
tem um mínimo, não é verdade? Quer dizer, tudo inverso. Então as injustiças que nós vemos no mundo, não é por conta de Deus. Deus não tem nada com isso. Ele deu autoridade e deu o melhor para o homem, mas ele entregou de bandeja a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio para o diabo, e ficou sendo dominado, e ficou sendo servo ou escravo do diabo. Então, por conta disso, vieram as doenças, as enfermidades, a morte. Então, houve um cataclisma aqui na terra, porque a natureza, quando viu que o homem se rebelava contra o Criador, a natureza se rebelou contra o homem. E a natureza deixou de dar os seus frutos naturalmente. E aí começou a haver morte, porque os animais tornaram-se violentos, uns matando os outros, e o homem também matando para poder sobreviver, etc, etc. Então, desencadeou toda a desgraça que você está ou tem assistido nesse mundo. Então, o Saramago, que não acredita em Deus, não acredita porque ele não conhece esses factos. Ele não sabe da história da humanidade. A verdade é que hoje nós vemos tantas discrepâncias, tantas coisas erradas, e Deus não tem nada com isso. O homem tem a ver com isso. O ser humano tem a ver com isso. Ora, a partir daí você sabe que aconteceu tudo que não presta. O que Deus fez para restaurar o homem? O que Deus fez para trazer o homem de volta para si? Porque Deus teve que expulsá-lo da sua presença, uma vez que ele estava sendo subserviente do diabo. O que Deus tinha a ver com ele? Nada. Se você tem uma empregada ou um empregado e você paga o salário da sua empregada ou do seu empregado, e o seu empregado não quer ouvir a sua voz, não quer obedecer a sua palavra, você acha que você vai continuar pagando o seu empregado? Não. O que você vai fazer? Você vai mandá-lo embora. Foi o que Deus fez. Você não quer me ouvir? Então sai fora da minha frente. Siga o seu caminho sozinho, porque eu vou buscar aqueles que querem me servir. A partir do momento que o homem foi expulso da presença de Deus, Deus então providenciou um povo, através de Abraão, pelo qual viria nascer o filho dele, Salvador Jesus, para que através de Jesus nós pudéssemos ter a oportunidade de voltar para Deus, ter a oportunidade, a chance de voltar à comunhão com Deus. Por isso Jesus disse: eu sou a porta. Quer dizer, a porta de volta, de entrada, o caminho. Eu sou a luz. E é por isso que as pessoas, uma vez, quando elas se voltam para Deus, quando elas se voltam como? Pelo sentimento. Eu quero voltar para Deus. Não, Deus quer que você volte a partir da obediência. O quê? A palavra dele. Então, a palavra dele é o referencial, é a referência para que nós possamos voltar para ele. Por isso ele jurou para Abraão: olha, eu te abençoarei. Eu jurei que te abençoarei. Porque Abraão foi o quê? Obediente à palavra dele. Por trás de uma história de sucesso sempre existe uma história de sacrifícios. Abraão era um homem íntegro e obediente a Deus. Por esse motivo, Abraão sempre foi abençoado. Mas foi quando Abraão, em obediência, apresentou o seu maior sacrifício, a entrega de seu filho tão sonhado, filho nascido de uma longa espera, fruto de muita perseverança e lutas, foi que Abraão fez com que Deus fizesse um juramento dizendo: jurei por mim mesmo,
diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei. O sacrifício de Abraão obrigou Deus a fazer mais do que havia prometido. Abraão acreditou na voz de Deus e creu que poderia realizar o sacrifício. Você também pode decidir qual é a vida que deseja ter. Se deseja o sucesso, o caminho da fé o levará ao sacrifício pelo juramento dessa palavra. E como Abraão, será extremamente abençoado. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de sucesso para os que creem.